Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Ediluz. Nós temos a alegria de receber vocês no nosso programa Consultório de Afeto. E hoje estamos com duas pessoas muito queridas. O Jorge Elahá, que vem falar sobre o tema depressão, respondendo perguntas sobre depressão. E nossa querida Marilene Manso, ela que estará fazendo a mediação desse consultório de hoje. Passo a palavra para a Mari para saudar o público, para o Jorge. A todos, uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Não sei que hora esse momento vai chegar a vocês, mas junto de qualquer horário que seja carregado de muito amor, de muita luz e de muita ternura entre todos nós. Olá, uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos nós. Meu boa noite para o meu querido professor Caruso, que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa live. Denise Conte, seja bem-vinda. E seja bem-vindo também dos demais companheiros, Eugênio Maia, a Camila Ferraz também. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo. Camilinha, seja muito bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite a vocês que estão aqui conosco, né? Já trazendo aqui esses comentários, é uma alegria também receber vocês. E também aos nossos queridos parceiros que fazem a transmissão simultânea, fazendo com que esse programa chegue a mais canais. E você que nos assiste, convidamos você também para curtir esse programa, compartilhar para um amigo, alguém necessitado de saber um pouco mais sobre esse tema, desenvolver um pouco mais sobre esse sentimento que tanto nos preocupa muitas vezes. Então vamos fazer aqui a audiodescrição da nossa tela, que é um recurso necessário para aqueles que têm dislexia, cegueira completa, baixa visão ou até mesmo o autismo. Nós estamos aqui com fundo verde, que tem uma pintura mediúnica de um ramalhete de flores rosa. Sobre ele nós temos 3 quadros, 2 acima, na parte superior, e um abaixo, na parte central. Na sua parte superior esquerda está o Jorge Elahá. O Jorge é um homem de pele morena clara. Ele é um pouco calvo, cabelos grisalhos, curtos, lisos. Está usando um óculos de armação de metal, uma camisa quadriculada branca e azul clara. Atrás dele há uma parede, atrás dele é uma parede branca. Do seu lado direito da tela está a Mari Manso. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos lisos, loiros na altura das orelhas, estão soltos. Está usando um óculos de armação escura, usando uma blusa preta, com alguns detalhes florais laranja. Atrás dela é um ambiente de um quarto, com um espelho e umas plantas e uma janela preta. Eu estou na sua parte central abaixo, uma mulher de pele morena clara, cabelos cacheados, castanhos, um pouco abaixo dos ombros, usando uma blusa rosa clara, com algumas partes em rosa mais escuro. Atrás de mim, parede branca, com estante com livros e alguns objetos. Durante a fala do Jorge Elahá, o quadro dele vai ficar em destaque, mas ainda do seu lado esquerdo, ou seja, ele vai ficar maior. A Mari vai ficar do seu lado direito. Eu me retirarei daqui a pouco, ficarei nos bastidores retornando ao final. Então, é com alegria que nós recebemos vocês e convidando vocês para fazer a prece conosco, já se conectando com o alto. Caso você deseje, coloque aí sua água para ser fluidificada. E elevando os pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecidos, Senhor, estamos por mais um dia de nossas vidas e que estamos aqui todos reunidos em seu nome, te agradecendo toda a oportunidade de aprendizado trazido para as nossas vidas. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine, nos intua, para que estejamos receptivos para aquilo que for proposto nesse programa, para podermos analisarmos, verificarmos aquilo que nos cabe, empregarmos em nossas vidas com seu amparo, Senhor.
Jesus esteja conosco, trazendo a sua luz, iluminando as nossas casas, trazendo a sua paz em nossos corações, para que nesse momento, Senhor, estejamos inebriados com seu amor, com seu amparo, e possamos estar com os nossos corações acalentados contigo, Senhor. Se conosco, que assim seja. E assim será. Mari, eu passo a palavra para ti. Que bom essa oportunidade de estarmos nesse momento trazendo algumas reflexões, algumas informações, trocando experiências. Porque é através deste contato, dessas informações, dessas experiências, que vamos galgando passo a passo na conquista das nossas emoções, de nós próprios, de nos conhecermos um pouco mais, conhecermos o outro e assim entender melhor o comportamento do outro com relação a nós e o nosso com relação a todos. É nessa construção de união, de sociedade, que seremos realmente um indivíduo dono de si mesmo, dono de suas escolhas, com responsabilidades. Então, a informação, ela é divina. O próprio Mestre já nos disse, a verdade nos libertará. E é essa liberdade que tanto galgamos. Então, neste momento, neste programa, trabalharemos algumas questões que temos do público e das que vão surgindo aqui no momento, sobre a depressão. Um quadro que vem cada vez mais se avolumando e trazendo tanto sofrimento, tanto mental quanto social. E não quer dizer também material, porque quantas pessoas estão com seu corpo físico perfeito, mas há uma congestão emocional tão desorganizada que não se dá conta de si mesmo para as mínimas coisas. Só quem passa pela depressão é que sabe a dificuldade que há de se manter no dia a dia. Não é uma questão de querer estar nesse processo, é estar nesse processo. E o que vemos é que, quando todos nos unimos para trabalhar as nossas dores e a dor do próximo, nós teremos muito mais força, muito mais motivações. Esse é tão forte, essa força, essa realidade, que nos grandes acontecimentos, seja de enchentes, nas grandes catástrofes, quando as pessoas se unem, minimizam a dor do outro. Aquele que perdeu bens, perdeu pessoas, perderam até muitas vidas muito próximas de si, mas elas se sentem fortes e vão à luta. Realmente, Mari. Mas quando essa depressão fica dentro da gente, né, sozinho, como é difícil. Aí eu digo, Elahati, te trago uma questão que você trouxe no programa do final do ano. E você trouxe um capítulo do livro Renúncia, sobre a questão de que aquelas pessoas tinham tantos sofrimentos, independente do caráter dela, da situação, mas elas tinham uma fé em Deus muito grande. Elas acreditavam num Deus cuidador. Eu queria que você, meu querido, começasse, se for possível, esse tema sobre depressão a partir dessa perspectiva. Onde é que as pessoas perderam essa fé? Nos traz aí as tuas
tuas experiências, tuas informações. Ok. Olha, o que a gente percebe disso, Mari? É que, na verdade, esse fenômeno da chamada depressão, o fenômeno, ele sempre existiu. Ele teve nomes diferentes no passado, era chamado de melancolia. Quando a gente assiste novela de época, a gente vê muito essas histórias. Não, aí levou a menina a fazer uma viagem internacional, o pai tinha dinheiro, aí pega a menina para ela fazer uma viagem pelo mundo, para ela poder esquecer aquela tristeza. Isso era comum. Então, a depressão ela não foi uma coisa que surgiu no século XX, no século XXI. Não, isso é um mal muito antigo. Muitas das circunstâncias de suicídio que aconteceram ao longo da história da humanidade estavam vinculados com histórias de depressão. Então, a depressão ela sempre ocorreu. E ela decorre do quê? A depressão decorre da insatisfação da criatura com a sua realidade. Eu tenho uma expectativa e a minha realidade não alcança a minha expectativa. Eu gostaria de ter um corpo que fosse bonito, que todo mundo me elogiasse. Não tenho. Então, eu tenho uma distância entre o que eu quero e o que acontece. No mundo afetivo, a mesma coisa. Eu gostaria demais de encontrar uma pessoa que dividisse comigo a existência, que me amasse. Não encontrei. Então, eu tenho uma expectativa e uma realidade. Eu queria que a sociedade me aceitasse, que aonde eu chegasse, as pessoas me acolhessem, que eu fosse querida pelas pessoas, que eu tivesse um relacionamento social bom, que a minha sociedade me inserisse. Também não acontece. Eu queria ter uma vida econômica saudável, eu queria poder viajar, ter casa própria, ter as coisas. Não tenho. Então, existe um conjunto de situações em que eu tenho uma expectativa e a realidade é menor do que a expectativa. A distância entre a expectativa e a realidade se chama insatisfação. Eu imagino um tanto, Maria Silva, e eu recebo um tanto que é menor do que aquele que eu deveria receber. O grande problema, Mari, é como é que a gente está tratando a insatisfação. Porque muitos de nós conseguimos lidar com a insatisfação, mas muitos de nós não conseguimos lidar com a insatisfação e transformamos a insatisfação em frustração. Queria tanto ser bonito e não sou. Queria tanto ter alguém e não tenho. Queria tanto ser aceito e não sou. Queria tanto ser rico e também não sou. Essas circunstâncias produzem em algumas pessoas um sofrimento absurdo, enquanto que outras criaturas elas têm mais força para lidar com a adversidade. Determinados indivíduos, eles parecem ser mais fortes para frustrações. Então, experimentamos uma circunstância através da qual a gente vive um drama numa família, aí um filho se sai bem e o outro não consegue avançar com aquilo. Então, ocorre um trauma na família, uma desencarnação dentro do lar, uma separação do casal, uma falência financeira da empresa, um trauma de uma doença muito grave dentro do lar. Determinados integrantes da família conseguem ter recursos para que eles superem essa situação de insatisfação. Outros de nós não conseguimos, nós temos mais fragilidades. E essas fragilidades, elas possuem diversas causas. A gente pode dizer, a causa é essa. É uma questão multifatorial. E, nesse sentido, a doutrina espírita ela tem a possibilidade de alargar ainda mais esses múltiplos fatores quando abre para nós as discussões da existência anterior. Então, se a gente puder
resumir isso de maneira bem sintética, a gente resumiria em 3 macrofatores. Um primeiro fator é o passado. Nossa, o meu passado, eu tenho uma história mal resolvida, eu tenho traumas de abandono, eu tenho histórias de desamor, eu tenho umas sequelas enormes de outras existências. Reencarnar e me defrontar com isso que já é mal resolvido dentro de mim, como é difícil lidar com isso. Então, eu tenho fragilidades para enfrentar determinados desafios que a vida me oferece. Então, uma primeira macrocausa, o passado. Uma segunda macrocausa que a gente tem são as questões referentes à vida presente. Não está no passado, está na vida presente. Que são as circunstâncias que ocorrem nessa existência. Nesta existência, eu vivi questões objetivas que me levaram a ser mais frágil. Por exemplo, eu até nem tinha uma história de abandono de outras existências, não tive nessa. A história de abandono que eu tive nessa existência, nossa, me traumatizou demais. E o que é interessante é que, às vezes, a história de abandono, e eu não estou falando apenas por questão espírita, mas a própria psicologia já percebe isso, história de abandono de crianças recém-nascidas ficam sequeladas, ficam marcadas dentro dela, elas se tornam sequeladas. Em que sentido? Eu tenho uma mãe que abandonou o filho assim que nasceu. Mas a criança nem sabe, ela desenvolveu uma fragilidade emocional enorme. Passa por um processo de adoção. Meu Deus, a minha alma está em frangalhas em função disso. Então, existem causas do passado? Sim, existem causas do passado. Histórias de abandono, de guerra, de desamor, de pobreza, de miséria, de violência, que fazem com que eu chegue na atual existência com problemas de adaptação nessa nova realidade. E existem as circunstâncias que são relacionadas ao presente. Eu tenho uma circunstância do presente que é um elemento traumatizante, que traz para mim a possibilidade de desenvolver, em função do trauma, um sentimento de amargor e de frustração com a vida. E eu disse que são 3, eu só falei de 2. Eu falei do passado. Ora, se uma está no passado, a outra está no presente, a outra só pode... Não é no futuro, que o futuro não está escrito. A terceira causa é a fé. Porque mesmo que eu traga do ontem feridas profundas, mesmo que eu tenha no hoje profundas dores, se eu tiver a fé, a certeza de que alguém me cuida, a certeza de que eu tenho, na verdade, uma característica de crença que me faz ter possibilidade de desenvolver uma releitura da vida pelo ângulo espiritual, eu tenho mais chance de superar a frustração que a vida me oferece. E aqui eu resgataria a questão 943 de O Livro dos Espíritos. Depois você procura aí, Mari, 943. Nessa questão, Kardec pergunta o seguinte: de onde se origina a situação do dissabor, do desinteresse pela vida que muitas pessoas apresentam? E são dadas 3 causas. Primeira, a saciedade. Eu tenho tudo que eu quero. A vida não tem desafios. Tudo que eu quero me é entregue, tudo eu tenho. Então aquilo vai tornando um desinteresse pelo existir, porque eu não tenho desafios. Então, a saciedade seria, no dizer dos espíritos, uma causa. Segunda, a ociosidade. Não me interessa por nada em meu derredor. Não participo da vida da minha família, não me interesso pelos meus amigos, não pratico esporte, não tenho relação com ninguém, vivo isolado no meu mundo, trancado dentro do quarto, dentro da internet. E o terceiro é a falta de fé, que está colocado dentro dessa nossa questão.
Então, nós sempre tivemos processos depressivos no mundo. Sempre teve, sempre existiu. Só que nós tínhamos duas coisas que eram diferentes, que não é igual agora. A primeira grande mudança que a gente teve, fé. Século XX, século XXI são séculos em que a fé foi profundamente machucada, negada, destruída. Então, nós vivemos um grande fenômeno de afastamento das criaturas em relação à fé. Hoje as pessoas debocham da fé, hoje as pessoas ridicularizam. A ciência, os professores, a academia, adora ridicularizar a fé, adora debochar do espiritual, adora formar pessoas que debocham do espiritual. Então, a construção de uma geração que não é a primeira, que ridiculariza os princípios da fé, constrói a sociedade perturbada que nós temos hoje. Porque o homem pode até viver sem religião, Mari. Pode viver sem religião, ele vive. Mas sem espiritualidade ele não vive. Aí, obrigado, Camilinha. De onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis, não é porque você perdeu um filho, motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. E aí, os espíritos respondem. Cadê Carol? Ou Camila? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Efeito da ociosidade, é o primeiro, da falta de fé e da saciedade. Saciedade é todos os prazeres, eu nem me regro, falta de amor a mim mesmo. Ociosidade, falta de interesse pelo próximo, falta de amor ao próximo. E falta de fé, falta do amor a Deus. Isso aqui é amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Que Jesus dizia, daí é que vem tudo que é a lei e os profetas. Então, a primeira grande mudança que a gente tem no nosso momento presente foi o afastamento do homem da fé. Nossa sociedade tem um distanciamento da fé absurdo. Nossa juventude, se você perguntar como é que se deu um determinado fenômeno, não sei. Muitos que passaram pela Semana Santa, se você perguntar por que hoje é feriado, porque é sexta-feira é feriado, mas não sei. Não sabe o que aconteceu. Há um esfriamento da religiosidade, da espiritualidade no homem. E isso joga as criaturas num cenário de vácuo, de vazio existencial, de falta de propósito de vida, por que eu vivo, qual o sentido da minha existência, eu não sei nada. Então, é um dos elementos que mudaram a nossa sociedade. A gente já tinha isso no passado, sempre teve, mas hoje a gente tirou-se uma perna de equilíbrio quando arrancou a fé. E o que também mudou de maneira muito forte na nossa sociedade? É uma coisa positiva, mas a gente usa de maneira muito negativa, que é a tecnologia. A tecnologia aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a viver numa espécie de aldeia global. Quando eu era menino, e eu tenho a idade de ser a soma de todo mundo que está aqui junto, quando eu era menino, as coisas não eram assim. Então, quem era a pessoa mais bonita que se conhecia? A menina ali que é para a escola, aquela ali é a menina mais bonita que tem. Então, ela era uma pessoa real. Ela era uma pessoa real. Então, tinha aquela referência. Hoje não é. Quem é a pessoa mais bonita? Está na internet, está lá no Instagram. Uma pobre coitada que nunca comeu uma fatia de bolo de rolo, nunca tomou uma tigela de açaí, nunca comeu uma barra de chocolate. Nunca, coitada, vive num processo de disciplina doentio em cima do corpo, às vezes com fotos manipuladas, que nem são reais, e as pessoas querendo seguir aquela pessoa como se ela fosse uma referência. Então, vende-se hoje uma falsa felicidade. Então, eu vendo um falso corpo, uma falsa felicidade afetiva, uma falsa aceitação social e um falso sucesso financeiro. Kátia, nunca comeu uma fatia de bolo de rolo. Nunca comeu. Não sabe, nunca comeu uma pipoca. Nunca tomou nem que fosse aquele pequenininho refrigerante, porque é que faz mal.
nunca tomou uma coisa assim gostosa, sabe? E isso, a gente não deve exagerar, é claro, mas, poxa, será que vale a pena eu fazer tudo isso como se a minha vida não fosse nada? Quantas pessoas tem, Mari, que esculpem o rosto? Não, eu não quero meu olho assim, não quero a boca assim, não, eu quero ser igual determinado personagem, determinada pessoa que eu tenho admiração. Então, as pessoas se desconstroem. Então, existe um desamor muito profundo. E isso vem produzindo um fenômeno muito doloroso. Por quê? Na hora que esse fenômeno assume o controle do psiquismo humano, nós temos um problema de comportamento de grupo. Sim, nunca tomou um suco de cajá. Nunca tomou um suco de cajá, nem que seja com adoçante, não sabia o que é cajá, né? Então, você vê determinadas circunstâncias em que essa juventude ela se trancou dentro de uma realidade e de comportamento de grupo. Então, você tem que copiar o modelo que o outro tem. Ah, o outro também faz assim, então também vou fazer. E aí você cria um exército de criaturas com os mesmos padrões de comportamento, o que é muito comum. Ô, Denise, tanta pena de você, nunca tomou um suco. Será que a Denise faz parte do grupo das meninas do Instagram que nunca tomaram um suco de cajá, meu Deus? Então, na dinâmica Boa noite, minha irmã Fátima Rabelo. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório de afeto. Muito bom ter você aqui. Então, cria-se um exército de meninos que se comparam uns com os outros. Viu fulana no WhatsApp? Olha aqui, viu o Instagram dela? E eles ficam presos nessa falsa realidade, cativos desse fenômeno que nem é real. E para piorar a situação, nós tivemos um problema muito grave na nossa sociedade nos últimos anos, que foi a degradação da qualidade da segurança pública. Parece nada, mas isso foi muito importante. Vocês são novos, vocês não viveram isso, mas eu vivi. Quando eu era menino, era eu que comprava o pão na minha casa. Eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me dava o dinheiro, eu ia comprar o pão. Era eu comprava o pão na minha casa. Eu comprava o pão. Então, era... Não, alguém contou para você, comprava o pão para o vizinho. Nara está falando aqui que ela comprava também para os vizinhos. Era eu que comprava o pão, eu ia sozinho para a escola, fazia supermercado para minha mãe. Eu tinha 7, 8 anos, vá comprar. Vá fazer. O menino era para fazer as coisas, o menino de recado. A nossa sociedade mudou tanto que hoje você diz, não, você não vai para a escola, o papai leva você. Bota no carro, leva. Não pegue ônibus, perigoso, venha comigo. Então, o menino nem pega ônibus, também não vem sozinho. Então, existe uma coisa que eu não vou dizer que seja a superproteção dos pais. Existe um real problema de segurança pública. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem como a coisa era. Na minha época de menino, quando eu era menino, isso faz quase um século, a gente apontava o lápis na escola com gilete. Todo mundo levava uma gilete dentro do caderno ou do livro. Aí, na hora de apontar, ia lá para o canto da parede, para o cesto, apontava, o dedo da gente era todo cortadinho da gilete, a gente apontava o lápis e guardava a gilete. Gente, não tenho notícia de ninguém que tenha sido agredido com gilete na escola. Não tenho notícia. Não tenho notícia de violência com gilete. Vá pôr hoje uma gilete para os meninos irem. Então, existe um real fenômeno de violência. Existe, isso é real. A violência, a agressão, assaltos. Então, tem várias coisas que fizeram com que a nossa sociedade se fechasse. Hoje, eu estou com quase 100 anos e eu continuo comprando pão na minha casa. Só eu que compro. Eu que compro. Eu comprava quando menino, fiquei adulto, comprei e hoje já estou assim, já nessa idade toda, e continuo sendo eu que compro. Por uma questão de mudança que a sociedade teve. Porque a gente hoje vive numa circunstância muito diferente. Então, o que aconteceu com os nossos jovens? Houve uma mudança muito grande dessa última geração. A geração minha, quando a gente saía de casa para morar fora,
A gente só precisava ter uma casa mesmo. Eu saio da casa dos meus pais, eu vou ter minha casa. Eu compro uma geladeira, uma cama e um fogão e tá tudo bem. Hoje não é assim. Meu filho, você vai sair, você vai morar onde? Você vai morar lá no subúrbio, como é que você vai chegar no trabalho? É muito longe para você ir. E sem carro, você tem que ter um carro. E você vai viver sem internet? Cadê seu computador? Cadê sua internet? Sem ar-condicionado? Em Recife, como você vai dormir? Tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um chuveiro elétrico, tem que ter. A gente tomava banho de água gelada mesmo, era água fria, tomava banho com água fria. E não tinha conforto. A gente tinha um quarto que era dos meninos e um quarto que era das meninas. Hoje é um quarto para cada um, uma televisão no quarto de cada um. Então, nós mudamos muito a sociedade. Então, criamos um degrau muito grande entre ser adolescente e ser adulto. E muitos têm medo da vida adulta. Como é que eu vou pular para a vida adulta? Porque eu vou ter que pagar água, luz, telefone, gás, tenho que pagar internet, eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que pagar um monte de coisa. Na casa da minha mãe, não precisa, porque eu tenho cama, mesa, tudo à minha disposição, a roupa lavada, passadinha, nem sei como é que é, entro no meu quarto e está limpo. Então, isso acabou gerando uma circunstância em que há um salto muito grande para que você tome num período em que você ainda está se construindo. Então, todos esses fenômenos, eles ampliaram o processo da depressão. Então, eu tenho causas do passado, causas do presente, sempre teve. Mas eu tive falta de fé que destruiu boa parte das nossas circunstâncias. Então, esse fator foi muito complicado. Tive um segundo elemento que foi muito importante, foi a tecnologia, que jogou as pessoas dentro de uma realidade muito estranha, global. E capeando tudo isso, a segurança pública acabou de botar a última pá de cal. Então, por que vivemos um processo tão doloroso de depressão? Porque a sociedade que vivemos hoje não é a sociedade que vivemos há 30 anos atrás. E detalhe, nós não sabemos como lidar com isso. Nós ainda não sabemos, estamos tentando entender. Nós estamos tentando entender como é que a gente vai sair disso. Nossa geração fez um movimento lindo de tecnologia, mas a gente não sabe como sair do intrincado problema de convivência que a gente criou a partir do momento em que o mundo todo se integrou e a fé sumiu da nossa sociedade. Essa questão da falta da fé, né? Da falta da espiritualidade, né? Uma das coisas, um dos trabalhos lindos, né, que tivemos na psicologia junguiana foi Jung trazer essa presença da espiritualidade à psicologia, né? Mostrar essa necessidade, esse viés que é estrutura, que é informativo, que vai explicar essa complexidade que há no indivíduo. E não pensar o indivíduo como um cérebro material que processa. E é onde processa realmente a capacidade que o espírito já traz. Né? É um veículo de comunicação nesse espaço da Terra. Mas, assim, se abster da fé realmente é difícil. Nós temos aqui algumas perguntas e eu queria começar por Raquel Cristina dos Santos. E ela pergunta o seguinte, ela diz, Jorge, sabemos que a doutrina desaprova o proselitismo, que pelo pensamento o homem é livre, mas como apresentar Deus para os jovens atuais? Basta só o exemplo mesmo? Então, é mais ou menos isso que você trouxe, né? Mais complete aí, querido. Eu não estou ouvindo você. Vamos lá. A doutrina de Jesus tinha 3 outdoor. 3 outdoor. Tinha um que falava que Deus era nosso Pai. Espetáculo. Que quando Deus era nosso Pai, todo mundo era irmão. O segundo
era que a gente devia amar o próximo. O amor era a regra da vida. Tem que amar, cuidar, perdoar. Isso era lindo. E o terceiro é que a imortalidade era a regra da vida. O que o materialismo fez? O materialismo destruiu os três. O materialismo disse: Deus não existe. Debochou e ridicularizou das religiões e experimente nos meios mais intelectualizados falar sobre a existência de Deus e veja quantas bocas retorcidas você verá. Por quê? Porque a religião ela foi muito nociva para a ciência nos séculos anteriores. Mas quem fez isso foi a religião, foi o fanatismo religioso, não foi a espiritualidade. Existe uma espiritualidade saudável, mas o homem do século XIX, com uma marreta na mão, martelou em cima e rebentou com a religião. Arrancou do coração do homem a fé. Então ele destruiu Deus. Em seguida, ele disse que Deus não existia e que a espiritualidade também não tinha sentido de existir. Então, a imortalidade da alma, isso é uma bobagem. O homem é só corpo. Nós somos só matéria. Então, por isso a gente tem que usufruir da nossa vida material, tem que se prostituir, se drogar, se entregar, viver uma vida dissoluta. Não tem Deus para ter regra. E também não tem espiritualidade, então entregue-se à drogadição, entregue-se à promiscuidade, viva a vida como se fosse o último dia, viva enlouquecidamente, não dê conta de sua vida a ninguém e se jogue. E a terceira notícia do materialismo é: para com essa coisa de ter que amar os outros. Você tem, na verdade, que exigir seus direitos. Então, nada de perdoar, você tem que ir para brigar por aquilo que você quer, afrontar as pessoas, se impor na sociedade. Então, veja como esses conceitos eles são o antídoto daquilo que o cristianismo propõe. Então, é uma doutrina, o materialismo, que ela faz oposição à mensagem de Jesus. Havia Deus, destrói Deus. Havia a imortalidade, destrói. E a questão do amor como regra de conduta, esquece isso. Vamos viver a vida dissolutamente. Vamos curtir as pessoas sem a necessidade de amar. Então, quando você fala como é que a gente vai fazer para apresentar Deus às pessoas, eu diria para você que realmente é muito difícil, porque você tem uma sociedade que está muito convencida de que Deus não existe. Eu só conheço uma forma de colocar esse outdoor de pé de novo, porque ele está derrubado. Para você botar esse outdoor de pé novamente e apoiar Deus, você precisa de um instrumento chamado lei de causa e efeito. Se você tiver o conhecimento da lei de causa e efeito, você consegue resgatar o conceito de Deus. Que você vai dizer, sabe por que acontece isso? Porque tem uma lei. Então, Deus é justo e bom, porque acontece isso, acontece aquilo. Então, você vai mostrando, sem a lei de causa e efeito, eu não consigo apresentar Deus para as pessoas. Tem desigualdade, tem sofrimento, a sociedade é marcada por uma série de absurdos. Isso não. A lei de causa e efeito é a chave para que a gente consiga interpretar isso. Então, a doutrina espírita vem e nos traz a lei de causa e efeito e levanta esse outdoor novamente que estava derrubado. Um outro outdoor que derrubaram foi o outdoor da imortalidade. Isso é besteira, rapaz. Isso é imortalidade. Nós somos só matéria. Aí a doutrina espírita vem e levanta esse outdoor, calça esse outdoor com outro princípio doutrinário chamado mediunidade. Sem mediunidade, eu não consigo provar a imortalidade. Eu quero dizer, existe, a alma está aqui. Olha esse pé de parafina, olha essa luva de parafina, olha essa psicografia, olha essa carta consoladora, olha esse movimento de objeto, observe esses fenômenos que estão sendo produzidos, olha essas mensagens que estão sendo recebidas, essa visão, fulano viu, fulano percebeu, fulano ouviu, teve notícias. Então, é a mediunidade que é a janela que Deus nos deu para que a gente se debruce sobre ela e contemple a imortalidade. Eu não sei convencer ninguém de que a vida é imortal
sem a mediunidade. Então, esse segundo princípio espírita, ele levanta esse outro outdoor. E o terceiro outdoor que Jesus levantou, que foi o amor, o materialismo derrubou. Como é que eu provo para as pessoas que a gente precisa amar? Através de um terceiro princípio, que é a reencarnação. A ideia da evolução, da necessidade de amar para alcançarmos a felicidade. Quando eu entendo isso, e a concretização do amor se dá a partir do entendimento do propósito da vida de um ser imortal que precisa amar para ser feliz, consegue fazer com que a gente reconstrua essa fé em nós. Então, eu digo para você, para levantar a mensagem de Jesus, que empurraram e jogaram ladeira abaixo, eu enxergo na doutrina espírita o grande instrumento para reviver essa mensagem. Só que o evangelho cabe no espiritismo, mas o espiritismo não cabe no evangelho. Porque no espiritismo tem perispírito, tem reencarnação, tem processo reencarnatório, tem um monte de coisa que no cristianismo não cabe. Mas toda a parte moral do cristianismo cabe dentro do espiritismo. Então, o espiritismo será um grande instrumento para a reedificação, a revivificação da moral do cristianismo, porque ela vai conseguir apoiar isso. Então, quando você pergunta como fazer para provar Deus, eu só conheço uma ferramenta, lei de causa e efeito. Se você não apresentar esse instrumento, eu não sei não, porque só com essas ideias, que Deus é bom, porque Deus está aqui na Bíblia, isso não me convence mais. Eu preciso de outras ferramentas para a reedificação da minha fé. E o homem do presente necessita de mais desse tipo de conhecimento para que ele fortaleça a sua fé, senão ele vai continuar descrendo de tudo, debochando e destruindo os templos, como tem sido feito. Às vezes eu fico a pensar que, assim, como Kardec diz, todos nós temos algum tipo de mediunidade. Então, será que também não estamos mais aguçados nessa mediunidade e mais suscetíveis às informações? E aí, não tendo a conscientização, o conhecimento dessa realidade, há uma espécie de confusão também. E aí sem dúvida nenhuma. Nossa humanidade hoje ela é muito mais sensível. O profeta Joel dizia assim: no final dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão visões e os vossos jovens terão sonhos. Não é só o fenômeno espírita, não. É sobre toda a teotó deadá, toda a carne. Então, as comportas da mediunidade estão todas abertas. As pessoas estão muito mais suscetíveis às questões da influência espiritual no presente. Nós estamos sendo profundamente assodados pelo mundo espiritual. E o que é mais grave disso, Marli, é que a gente está sendo, digamos assim, tão assediado espiritualmente no período que a gente está mais descrente. Então, a gente fica mais suscetível de dar vazão às influências negativas. As positivas têm, mas eu não tenho sintonia. Eu passo o dia inteiro só pensando em coisa negativa. Como é que eu vou sintonizar com o mentor? Como é que eu vou sintonizar com uma alma evoluída? Eu tenho muito mais possibilidade de me sintonizar com entidades perturbadas. Então, a gente começa a ver uma série de loucuras acontecendo na nossa sociedade, de violência em escola, um monte de coisa. Aí você pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Nós estamos imersos numa nuvem negra de ódio. Nós estamos imersos num mar de loucura. Então, de certa maneira, o nosso padrão evolutivo na Terra é um padrão suscetível a passar por determinadas experiências. Quando a gente abre os nossos corações e torna franco esse processo de perturbação, meu Deus, é imprevisível o que pode acontecer. Nós temos espíritos na Terra hoje que trazem conflitos do passado. Trazem. Todos nós trazemos. Quem de nós escapou das guerras, das torturas, da escravidão? Ninguém escapou. Nós temos histórias desse negócio dentro de nós.
mas elas não precisam se expressar. No planejamento espiritual, não será necessário defrontar com esse lado tão negro da nossa história do passado. Mas quando eu mergulho numa sociedade completamente enlouquecida, você vai dizer o quê? Que tudo aquilo que está acontecendo é exatamente como deveria ser? Não, aquilo não é como deveria ser. Há uma perturbação na ordem. Então, determinados processos muito profundos e desnecessários acabam eclodindo no presente. E a gente vai viver experiências muito dolorosas para os pais que assistem seus filhos tão jovens serem levados de forma tão violenta e tão absurda na atualidade, e esse processo decorre do quê? Do enlouquecimento da sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade profundamente doente, profundamente enlouquecida. Nós estamos profundamente perturbados. A pandemia aumentou ainda muito mais a perturbação das pessoas. Está todo mundo muito mais perturbado. Ó, nesse finalzinho de tempo, a pandemia deixou todo mundo doido. O luto a pandemia deixou. O luto deixou o povo mais doido ainda. E aqueles poucos que ficaram saudáveis, a política veio e exterminou a sanidade deles. Então está todo mundo doido. A sociedade está toda enlouquecida. Por uma coisa, pela outra, está todo mundo doente. Então, uma sociedade doente, que não acredita em Deus, não sabe nem que é um espírito, uma sociedade que não sabe nem o que ele é, quando a gente vê essa maluquice que a nossa sociedade tem, meu Deus, que é isso? Gente, nós estamos tudo doido. Imagine que você tem um grande hospício, você fica dizendo, não, mas por que ele fez aquilo? Gente, nós estamos todos fora do eixo. Está todo mundo perturbado. Quando eu falo assim, todo mundo, eu estou generalizando, não quero que vocês meu Deus, 100%. Não, mas eu digo assim, a grande massa da nossa sociedade está doente. Está doente. Nós estamos muito fragilizados. E assim, a nossa necessidade de fé, ela é tão grande, que quando os homens fecharam a porta da religião para impedir que a gente acessasse Deus, o homem desesperado pelas suas angústias abriu uma janela, chamada autoajuda. Autoajuda é religião sem o rótulo de religião. Então, eu não posso dizer que Deus nos protege. Aí eu digo, o universo conspira a nosso favor. Para não usar Deus, para não dizer, mas eu tenho uma necessidade imensa de me sentir parte de um todo. Isso clama dentro da criatura humana. Então, nós estamos vivendo um processo de reconstrução das conexões com o divino e com o sagrado por vias transversas. E como o cristianismo ele tem uma história muito complicada do passado, de inquisição, de fogueira, de uma série de coisas, as pessoas começam a se voltar para cultos não cristãos para fugir daquela regra canônica que a gente tem de fé. Então você vê muitas pessoas com pensamentos orientais, com ideias espiritualistas, mas elas não se definem de nenhum culto. O que é isso? É a miserável sede da criatura humana que não está suportando o materialismo que está destruindo a nossa sociedade. Ele é o grande problema da nossa sociedade hoje. É ele que cria droga, é ele que cria o desarmonia no lar, é ele que afrouxa os laços familiares, é ele que conspira contra a harmonia da nossa sociedade. Então, os nossos dramas estão profundamente ligados a todas essas questões no nosso momento presente. Você está sem som. Alô? Estou ouvindo? Agora? A Márcia, ela traz bem... Ela gostaria de perguntar ao Jorge, ela disse assim, você disse que o medo e a fé são molas para a sociedade, mas são tão diferentes, como podem se ajudar? Eu não estou ouvindo você.
Eu acho que eu falei isso na última live. Foi na última, em que eu disse que tinham 6 portas enganosas para a solução do problema humano. As portas enganosas são o medo, a tristeza, a desesperança, que são 3 portas do arquétipo feminino. E tem 3 portas do arquétipo masculino, que são a arrogância, a violência e a fuga. Os 2 são fenômenos como se fossem depressivos, mas um implode, o outro explode. Então, o arquétipo feminino, ele desenvolve medo de viver, ele desenvolve medo de conviver, tristeza no viver e desesperança na relação com Deus. E o arquétipo masculino desenvolve arrogância na relação com o Criador, violência na relação com o próximo e fuga em relação à sua própria história. Então, aqui nós temos de novo nós mesmos, o próximo e Deus. São portas enganosas. A porta verdadeira é amor a si, amor ao próximo e amor a Deus. Então, eu não disse que a fé e o medo é a falta de fé, a destruição da fé que não dá ao homem condição dele se organizar emocionalmente. Então, se você tem medo, mas você tem fé, você diz, não, eu estou assim, mas Deus vai me ajudar. E a pessoa com a fé ingênua ou raciocinada, não me interessa que fé seja, mas a fé, com todas as ingenuidades que a gente possa ter, ela é um instrumento potencializador da capacidade de realização do ser. Quando você sequestra do homem a crença de que algo ou alguém possa lhe proteger ou cuidar, o medo fica muito maior, porque não tem ninguém para cuidar de mim. Então, medo com a fé, ele consegue ser trabalhado, mas quando você tira a fé e deixa a pessoa com medo, está aí a sociedade que a gente vive, cheia de vazio existencial, com índices alarmantes de suicídio, alcançando inclusive a infância, em função da desconstrução dos valores espirituais que a gente tem. Interessante é que esse alto índice de suicídio, ele tem a própria estatística diz que quando a dor é do indivíduo, aumenta o número de suicídios. Quando a dor é coletiva, diminui. Ou seja, o que é isso? De certa forma, é a agregação, a necessidade do um estar perto do outro, trazendo o quê? Esse comportamento de segurança. Segurança, digo, de se sentir protegido, um protegendo o outro, né? Você vê nos campos de concentração daquela época da Segunda Guerra, quem tinha um propósito de vida conseguiu superar. A gente tem pouquíssimos casos de suicídio, porque o suicídio ele não é uma opção dentro do judaísmo. Então, como eles têm uma visão religiosa, ninguém se suicida, ninguém vai se suicidar. Vamos enfrentar o que for, mas a gente não se suicida. Só que muitos caíram em processo de depressão e desencarnaram por depressão. Não é porque se matou diretamente, mas a pessoa fica num estado de tamanha apatia diante da vida, pela situação subhumana que está submetida, que ela perde o interesse de viver e ela desencarna por depressão. Mas os estudos feitos por Viktor Frankl, nesse período, diz que aqueles que saíram do campo de concentração em melhores condições eram os que tinham um propósito para viver. Então, assim, eu tenho minha filha, eu tenho meu filho, eu tenho que criar meus filhos. Então, quem tinha sonhos, quem tinha ideais, quem tinha alguma coisa para realizar, possuía uma motivação interior que fazia com que a gente superasse os bloqueios. Os que não tinham diziam, eu vou viver para quê? Qual é o sentido de tudo isso? Então, ter um propósito é fundamental para que a gente consiga ter saúde mental. E se por algum motivo a gente não tem propósito, porque eu não tenho fé, eu não tenho perspectiva futura, o que eu posso esperar? O que eu vou esperar? Então as pessoas deprimem, vivem o tal do vazio existencial e no fim elas se projetam, infelizmente, em determinadas opções profundamente amargas que a nossa sociedade hoje está tendo. Isso mesmo. A outra pergunta aqui, da Márcia, ela é do Ceará,
diz assim, o conselho que ela diz, né? Sozinho não conseguimos sair. Então, procure ajuda. Não querem conversar, ouçam apenas. Então, realmente, essa questão de ir buscar ajuda, ela é fundamental, ela é essencial. E, muitas vezes, quando essa ajuda é solicitada, às vezes é solicitada a alguém que acha que não tem capacidade e estruturação de auxiliar, mas apenas o escutar de uma forma integral, inteira, está ali ao lado. Olha, eu não posso mudar a sua vida, mas eu estou aqui para caminhar com você. Então, isso realmente é um diferencial importantíssimo na vida da própria sociedade, de toda a sociedade, não é? Na neurolinguística, existem algumas dicas nessa questão do ouvir, né? Que para você ouvir a pessoa, para você ouvir alguém, você para o que você está fazendo e presta atenção nela. Você nunca deve conversar com alguém que está em conflito fazendo outra coisa. Então, estou aqui arrumando um treco, sim, vai falando aí que estou prestando atenção. Sua mãe morreu e o que mais? Aí eu estou aqui, sim. Tá, ela morreu e o que mais? Vai falando aí, que eu tô te ouvindo, mas eu não estou te prestando atenção. Então, se você tem alguém que está fragilizado, converse olhando no olho da pessoa. Não converse vagando o olhar. Atenção plena. E uma segunda coisa que você deve fazer é não balançar a cabeça negativamente. Aí eu peguei e larguei meu marido, larguei minha família, aí você faz assim. Não faça assim. Ouça. Valide com a cabeça, mostrando que você está ouvindo o que ela está falando. Se você fizer assim, a pessoa acha que você está negando e, pum, se tranca. Balance a cabeça afirmativamente. E, na medida que você puder, para mostrar para ela que você está ouvindo, você faz uma pergunta para ela responder sim. Ela tem que responder sim para a pergunta. Então, é assim, aí eu me cansei daquilo tudo, sabe o que eu fiz? Larguei tudo para trás, larguei meus filhos, larguei meu marido e fui embora. Aí você balança assim. Então, você então deixou todo mundo e foi embora sozinha. Foi. Tá bom. Que é para mostrar para ela que o que ela está dizendo está entrando no seu ouvido, porque se ela fala e você não dá um feedback para ela, você não está nem vendo o que eu estou falando. Estou falando aqui, ela está parecendo uma pedra me olhando, acho que ela está pensando na panela que ela deixou no fogo. Então, você dá umas devolutivas para ela poder sentir que você está ouvindo. Então, essa e mais outras dicas são importantes nessa questão da escutatória. E a Mana Sinara aí tem um trabalho muito bonito aí nessa parte de... É verdade. Tem outra pergunta aqui de Sônia Maria, que ela diz assim, Jorge, vemos nos dias atuais crianças sofrendo com depressão. Pode ser lembranças de vidas passadas? Aí ela agradece. Pode ser lembrança de vida passada, pode ser conflitos do presente, pode ser problemas decorrentes da falta de estrutura da fé na atualidade, e pode ser medo de ser adulto. Uma quantidade imensa de jovens que hoje vivem em processo depressivo é o medo de ser empurrado do ninho, o medo do mundo adulto. Porque é muito confortável o mundo adolescente em que eu só tenho direitos e não tenho obrigações. Na minha época, isso já faz quase um século, a gente saía da casa dos pais para ter liberdade. Eu queria ter liberdade, você tem que sair daqui de casa. Aqui, não. Então, você quer ter a vida que você quer? Lá, aqui, comer do meu pirão, vai ter que obedecer às minhas regras, né? Hoje não é assim. Hoje as pessoas têm toda a liberdade que quiserem, sexual, de tudo, sem nenhuma responsabilidade. Aí, por exemplo, ele mora na casa com os pais, aí ele recebe um salário, mas ele não colabora na família. O salário é todo dele, mas o pai compra comida, lava roupa, paga a empregada, paga o detergente que limpa o quarto dele, paga tudo. Mas ele não se sente obrigado a nenhum, só tem deveres. Se ele quiser levar a namorada dele para casa, pode levar, não tem problema nenhum. Então,
Que motivação eu terei para que eu saia desse ambiente? Então, o medo de se defrontar com a vida adulta, que, em princípio, nessa lógica, né, materialista, só tem dissabores, faz com que a sensação de que eu estou crescendo e que, num certo momento, eu vou ter que ser empurrado do ninho para ter uma vida lá fora, produz em muitos indivíduos a sensação de que a vida dá muito medo. Então, o excesso de medo tranca a criança no quarto, tranca o adolescente no quarto. Não quero sair daqui, não quero conviver, eu não quero nem lembrar a vida que eu tenho. E, às vezes, os processos podem ser de presente. Meu pai separou da minha mãe, tenho um padrasto, não gosto do meu padrasto, minha vida não é mais a vida que eu pensei que fosse. Então, eu tenho uma distância entre a realidade e o que eu sonho, e eu não tenho fé para poder dar o calço dessa insatisfação, aí a frustração vem e joga as pessoas na depressão. Sem som. Aí eu pergunto também, será que também não é um pouco de medo dos pais de perder esses filhos, não? Criar esse ambiente aí super protegido, né? Cheio de situações, conforto agradável, tudo tem. Será que também não passa um pouquinho pelo medo dos pais, dizer, será que eles vão embora? Valeria, Mari, um estudo estatístico de depressão entre área rural e área urbana. Sim. Será que da área rural, onde as condições de conforto não são tão favoráveis e que os filhos com mais facilidade saem da casa dos pais, ele faz uma casa ali, de madeira mesmo, ele se muda e com o pouco que ele tem, ele está feliz? Comparado com a área urbana, você me deu uma boa ideia. Eu tenho dentro do IBGE, eu trabalho no IBGE, algum material que eu posso dar uma olhada entre a área urbana e a área rural, entre adolescentes, para ver se o perfil deles... Nunca tinha pensado nisso. Se o perfil daqueles que vivem na área urbana tem um percentual maior de pessoas que... também tem isso, Cíntia, o medo porque os pais perderam a autoridade. Os pais hoje compensam os filhos com presentes por conta da ausência física. Porque na minha época, não vou dizer que era o certo, mas na minha época o pai trabalhava e a mãe ficava o tempo todo com a família. Então, hoje, pai e mãe saíram. Quem toma conta das crianças é a empregada, Deus, sei lá, o mais velho. Aí tem uma série de coisas. Então, a sensação de ter deixado de cumprir com determinadas coisas promove um processo de culpa nos pais. Aí eles compensam com presente. No período que eu era menino, a gente ganhava presente no aniversário. Ninguém trazia presente porque no supermercado. Hoje a gente vai no supermercado, traz presente para o menino. Aí quando chega, o que você comprou para mim? Já cria uma expectativa de que o pai sai, quando volta tem que trazer um carrinho, um treco qualquer para o garoto. E isso, de certa maneira, também vai criando na alma a sensação das múltiplas facilidades. E também, agora, olhando esse passado tão lá atrás, né, de que os pais trabalhavam e a mãe ficava, mas veja, antes eram muitos filhos também. Essa mãe também não tinha tanto tempo para estar à disposição de responder a todas as questões, a todas as demandas. Não, ela mandava eles se virarem também. Ou seja, as crianças também viviam por si só, né? Quantos medos ali guardava, porque não tinha nem a liberdade de falar. Então, essa solidão, esse distanciamento que tanto se fala hoje em dia, né, dos pais, né, não estarem presentes, eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Mas aí vou fazer pesquisas. Mas é verdade, sim, esse processo também é verdadeiro, né? As famílias eram numerosas e mais velhos cuidavam do mais novo e a gente ia se tocando, e as necessidades eram menores. Ninguém tinha propriedade privada. A roupa ia passando do mais velho para o mais novo até ela se rasgar. Então, isso era uma coisa assim, ninguém dizia assim, o meu quarto, não tem meu quarto, não tem meu desodorante, todo mundo usava o mesmo desodorante.
Naquela época era um desodorante, eu não sei nem se existe mais, não vou nem falar o nome dele para não fazer propaganda, mas era um que a gente espirrava assim, psh, psh, e a tampa dele pulava, porque ele era mal feito. Quando apertava a tampa, pulava lá longe, aí tinha que voltar a botar a tampa de volta. Hoje nem tem mais. Usei deste. Hã? Também usei desse. Pois é, quando apertava assim, a pontinha chegava, avançava lá para frente, né, desse desodorante. É verdade. Eu aqui tenho outra questão aqui. Neste momento, minha filha e meu marido saíram. Não tenho a mínima vontade de sair, me arrumar, cuidar de mim. Preocupo-me muito com minha família, em especial com meu irmão, que está passando por dificuldades financeiras. Ela faz um desabafo aqui, né? Neste momento. Mas ela está precisando de ajuda. Você precisa de procurar ajuda. Precisa procurar um terapeuta, porque se você está deixando de cuidar de você, alguma coisa não está bem encaixada. A gente não é razoável que a gente se abandone quando a gente perde. Não é que a gente vai viver uma vida para cuidar de nós como se nós fôssemos uma princesa, mas quando a gente tem a circunstância de viver uma coisa em que a gente se abandona, acontece muito, né? Assim, você tem um casal, aí o marido separa da mulher, aí ela só usa aquelas batas de Fortaleza, sabe? Aquelas que vêm aqui assim. Ela só usa aquelas batas, não pinta mais o cabelo, anda só de chinela havaiana. E pronto, a vida dela como que paralisada. E algumas pessoas, nesse sentido, Mari, usam essa estratégia como estratégia de vingança, para que as pessoas vejam como ela está mal, diga, fulano está acabada. Olha o que você fez com ela. Então, ela usa para ferir o outro. Então, a pessoa fica puxando da perna, gemendo. Agora, minha vida é ruim. Exatamente para que o outro sinta culpa. Então, é uma estratégia de vingança também, que acontece com muitas pessoas. Aí, quando ela se dá conta, ela caiu em processo depressivo. Ela foi brincar e deprimiu. Então, a gente nunca deve se articular dessa forma, porque é muito perigoso. Buscando o benefício secundário da dor, né? Tem uma pergunta aqui de Maria Lessa. Ela faz assim: boa noite, Jorge. Sou de Ferros, Minas Gerais. E ela pergunta: a depressão tem componente hereditário? Olha, isso é uma questão bem interessante dentro da genética. Porque existe, mas não é determinante. É condicionante, mas não é determinante. Então, assim, você não pode dizer, minha mãe era depressiva, então, com certeza, eu vou ter que ser, todos os meus irmãos serão. Não, isso não é uma condição que se justifique de maneira absoluta, porque a genética não é ciência exata. Dentro da genética, existe um conceito chamado expressão gênica. O que é expressão gênica? Eu trago no meu cromossomo, dentro do meu cromossomo, eu trago esse gene aqui, nesse gene tem no meu cromossomo a informação de que é câncer de intestino. Quem tem esse gene está predisponente a desenvolver câncer de intestino, mas nunca vai dizer assim, vai ter câncer, mas aí tem uma predisposição, 20%, 30% de ter. Só que há um conceito chamado expressão gênica, que a ciência ainda estuda, que é uma outra parte do cromossomo, que é o gatilho desse. Eu olho, ele tem um gene, mas ele não gatilhou. Por quê? Porque o gatilho da expressão gênica não permitiu que aquilo acontecesse. Então, há pessoas que trazem determinadas características, mas essas características não se expressam no chamado fenótipo. Ela tem no genótipo, que é o código do DNA, tem, mas quando eu olho para a pessoa clinicamente, ela não apresenta. O que houve? Houve um processo de expressão gênica, ou seja, o gene não se expressou. Resumidamente, eu quero dizer,
Existem genes que a ciência enxerga que predispõem, mas não podemos dizer que isso determina de maneira absoluta, mas pode trazer uma maior probabilidade. Só que o espírito é soberano para fazer os processos de aparecimento ou não de determinadas enfermidades. Não só a depressão, como todas as demais. Tudo é um contexto em que se vive, são os pensamentos que se acalenta na alma, no seu dia a dia, a sua visão de vida, né? O seu olhar, essa espiritualização dentro de si, todo esse contexto vai fazendo uma dinâmica diferenciada na nossa história, né? Cada indivíduo é um indivíduo diferente. E que maravilha que seja assim. Jorge, estamos chegando ao final. Há muitas outras questões, perguntas que ficaram aqui para serem respondidas e serão no outro momento. Se ficaram muitas perguntas, de repente a gente pode voltar num outro momento para responder as perguntas. Aí a gente fecha a cerca, né? Sim. E trabalha para debelar essas que são antigas. E depois, se tiver novas, a gente coloca uma forma de tentar. Com certeza. É um assunto que realmente sempre está em pauta e não se esgota. Há muitas dúvidas, né? E que tenhamos sempre oportunidades de trazer esse tema, né, ao público e fazer um pouquinho aqui e ali, a gente vai construindo. Meu querido, eu queria que você desse aí as suas considerações finais neste momento. Minhas considerações finais é que a gente valorize a oportunidade do conhecimento espírita. Exatamente por ele ter argumentos irretorquíveis da imortalidade, da necessidade de sermos bons, da compreensão da existência de um Criador. Nós somos muito abençoados por termos esse tipo de esclarecimento, que não é um esclarecimento vindo de uma fé dogmática, mas é um esclarecimento vindo do raciocínio de uma fé raciocinada. E assim, não estou desejando mal a nenhum de nós, mas a chance da gente ser espírita de novo é pequena, gente. Eu posso até ser espírita numa próxima, mas se não for no Brasil, não tem literatura, só tem aqui. Olha que bênção. Você está num lugar onde você tem uma literatura abundante, tem liberdade religiosa, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade, sabe? E se trançar com esse conhecimento, se permitir com que ele penetre a intimidade do nosso ser, porque numa próxima, se a gente nascer muçulmano, não nascer, de repente, religioso, ou se nós tivermos um desafio de nascermos num ambiente político, num ambiente educacional, num ambiente científico, a gente tem que levar o perfume desse conhecimento em nós. Então, que a gente não desperdice essa oportunidade, né, Aline? Que a gente aproveite todas essas possibilidades, Penha, e faça o melhor aproveitamento possível do tempo que a gente está tendo. Então, eu queria só deixar essa reflexão para que a gente aproveite a chance de nós sermos melhores com esse material maravilhoso que a vida nos oportunizou desta vez. Verdade. Amanda, eu convido você para fazer o encerramento do nosso programa. Amandinha? Oi, eu. Que maravilha, gente. Muito conhecimento compartilhado. A gente agradece, Jorge, agradece a Mari, ela que é psicóloga também, que traz um pouco da impressão sobre a depressão. O seu microfone está fechado, Jorge. Não, você disse assim, ela é psicóloga também, mas eu não sou. Desculpa. Jorge não é. O Jorge, ele não é. Quando eu digo também,
é porque também outros voluntários aqui do consultório de afeto, eles também são, né, que vêm fazer aqui a mediação junto com os convidados. E a gente convida você a sempre estar conosco aqui no consultório de afeto, todos os sábados, às 21 horas, aqui no canal da TV de Luz. Você gostou desse conteúdo? Gostou desse tema? Curte, compartilha, para que esse programa chegue a mais corações, chegue a mais pessoas com necessidade de conhecer um pouco mais sobre esse tema, a depressão, que a gente sabe que é muito dolorido. E nós convidamos também para que você conheça o nosso link list, nós colocaremos aqui no chat, você conhecer um pouco dos nossos trabalhos aqui da TV de Luz, que é um braço de divulgação das ações do Centro Espírita Luz da Verdade em Recife, Pernambuco. Convidamos vocês a conhecer nós e também os nossos trabalhos desenvolvidos. Gratidão por compartilhar conosco este momento, gratidão aos nossos parceiros queridos que fazem a transmissão simultânea, chegando a mais corações. Então, são mais de 40 canais que estão fazendo essa transmissão. Você está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e que retorne. Vamos passar aqui para o final do nosso programa e que Jorge faça a nossa prece, nos dando a alegria dessa prece final de irradiação. Então vamos orar. Senhor, agasalha-nos no teu colo e nos faz sentir que todas as nossas carências, as nossas fragilidades se dissipam na tua presença divina, que nos abraça e nos envolve, a nos segredar o teu infinito amor. Deixa, Senhor, que nos sintamos envolvidos pela graça da tua misericórdia, a nos dizer que somos almas imortais, espíritos transcendentes e para os quais o destino será sempre a felicidade. Traz para dentro dos nossos corações a certeza de que somos amados e de que o aparente abandono de que tanto nós nos ressentimos é uma simples circunstância dessa existência para a reconstrução dos nossos sentimentos no caminho do amor verdadeiro. Por isso, Senhor, com o entendimento que a doutrina espírita nos oferece, com a luz da compreensão espiritual que temos com o Espiritismo, nós queremos hoje te pedir por aqueles que nos abandonaram, por aqueles que por algum motivo nos deixaram, sem nos oferecer todo o amor que nós gostaríamos de receber. Te pedir que tu os abençoes, Senhor. Porque hoje compreendemos que eles também são frágeis, que aqueles a quem depositamos o nosso sentimento de afeto também são criaturas passíveis de vacilar, passíveis de errar. E te rogamos que tu os abençoes, transformando a nossa sensação de abandono em desejo de paz. Temos tanta necessidade de paz, Senhor. Temos tanta necessidade de acerenar as nossas emoções. E por isso, nesse momento que tu nos concedes, para que nos aproximemos das tuas verdades espirituais, nós queremos te dizer do nosso desejo de transformar os nossos sentimentos amargos em sentimentos doces, porque se eles, de alguma forma, se equivocaram nas suas condutas, nós não queremos cometer o mesmo erro. Nós queremos desvincular as nossas almas do sofrimento,
Nós queremos desvincular as nossas histórias de vida da sensação do abandono, recolhidos no teu colo divino. A doutrina espírita resgatou para todos nós a nossa filialidade divina e nós sentimos o teu abraço, o teu amor a nos cuidar, a nos proteger e a nos oferecer esse tesouro maravilhoso do conhecimento espiritual que cicatriza todas as chagas, que liberta os nossos corações das angústias mais profundas que temos com a compreensão da imortalidade que possuímos, o dom de compreendermos o que verdadeiramente somos, quebrando as algemas do vitimismo, das angústias intermináveis que trazemos em nós quando deciframos os enigmas da lei de causa e efeito, e somos assim capazes de contemplar as nossas histórias derramadas ao longo dos séculos e dos milênios. Senhor, essa compreensão transcendente da vida mudou as nossas histórias, mudou a nossa maneira de sentir, e por isso te pedimos, abençoa os nossos equivocados. Protege onde quer que eles estejam, derramando bênçãos e luzes sobre suas histórias de vidas, encarnados ou não. Leva o nosso sentimento de gratidão por aquilo que eles nos ofereceram e dize-lhes que nós os perdoamos de todos os equívocos que possam ter cometido. Nós os absolvemos de todas as culpas que eles possam carregar e que os nossos corações se mostram abertos para receber amor, para receber a tua proteção e para sentirmos de maneira mais plena a presença dos nossos amigos espirituais que de nós cuidam e que protegem as nossas vidas. É dentro desse sentimento divino que nós queremos te dizer a nossa gratidão, te pedir que abençoes os nossos corações, ilumines as nossas decisões acertadas e protejas as nossas histórias de vida, para que as feridas do ontem não tragam sequelas para o nosso futuro. Queremos amar e ser felizes, e por isso depositamos aos teus pés todas as mágoas, todas as lágrimas, todas as sensações de abandono, e recebemos de ti o teu amor e a graça infinita da tua misericórdia sem par. Muito obrigado, Senhor. Que maravilha essa oração. Essa semana eu escutei de uma amiga Sinara, que disse que a prece é a alma cantando. E é mesmo. Hoje você cantou lindamente, meu amigo. Obrigada, Jorge. Obrigada, Mari. Obrigada a você por estar aqui conosco. Gratidão por tudo. Fiquem todos com Deus e Jesus. E até sábado que vem. Até sábado.